estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos continuar o nosso bate-papo sobre alergia medicamentosa. Doutora, tem pergunta agora dos nossos telespectadores via WhatsApp. A Pauline Rodrigues, lá do bairro São Francisco. Pauline, um grande beijo para você e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Ela diz assim: eu tenho uma alergia leve à castanha de caju. Estou tomando um remédio que contém óleo de amendoim e me deu alergia na pele. Isso quer dizer que eu posso ter alergia a amendoim? Sim, pode ter alergia a amendoim. Então se trata de duas castanhas, né? O amendoim e a castanha de caju. E a castanha de caju, né? Então realmente pode haver, inclusive, uma reação cruzada entre as castanhas, né? Aqui no Amazonas a gente costuma ter muita alergia à castanha do Pará, né? Nos Estados Unidos a gente tem mais alergia a amendoim, mas pode haver uma reação entre elas. Então é indicado realizar o teste. Estão no mesmo grupo alimentício, então é importante fazer esse teste mesmo. Mas antes de falarmos do diagnóstico, vamos para os sintomas. Que sintomas, então, podem ser sentidos por essas pessoas que apresentam uma reação adversa, uma reação de alergia medicamentosa, doutora? Então, nós temos a urticária, que é o surgimento de placas avermelhadas no corpo, umas manchas vermelhas que coçam bastante, né? A coceira na pele ou nos olhos, que é bastante comum, junto com o inchaço das pálpebras, né? E dos lábios também. Então, inchaço dos lábios, da língua, da face de uma forma geral, é uma manifestação de alergia. Dor abdominal, cólicas, confusão, diarreia, sintomas do trato gastrointestinal, tonturas, náuseas e vômitos. Esses três últimos já se enquadram nos sintomas um pouco mais graves, que podem levar a um choque anafilático, né? Então, realmente, elas podem apresentar esses sintomas. Inclusive, a gente viu na nossa enquete do dia que uma moça estava relatando que quando ela toma aquele medicamento que tem a substância chamada sulfa, fecha a garganta dela. Realmente é um nível de alergia mais avançado que pode levar à morte se não for tratado no momento? Pode levar à morte, sim. Então, o diagnóstico tem que ser feito, o paciente precisa ter um conhecimento do medicamento e dos outros medicamentos que podem estar relacionados a ele. Por exemplo, a sulfa é um antibiótico, mas existem alguns diuréticos ou medicamentos para pressão que são relacionados à sulfa. Tem uma reação cruzada. Então, se for diagnosticado uma reação grave à sulfa, a gente exclui todos os outros medicamentos daquela classe com uma molécula semelhante, né? Então vamos pedir a ajuda da nossa tela interativa agora para a gente entender um pouquinho mais sobre o tratamento da alergia medicamentosa. A gente tem alguns nomes aqui que são mais específicos realmente, a gente não consegue ler nem entender muitas vezes. O paciente tem que ter esse controle também, saber o que está tomando e o que está tomando, fazendo esse tratamento. Então, primeiro a gente precisa falar, doutora, como é feito o diagnóstico da alergia medicamentosa? O diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Então, você vai ao alergista contando uma história que é bem compatível com reação alérgica ao medicamento, né? Então, isso é o primeiro. Claro que existem histórias muito confusas, porque muitas vezes o paciente não faz a associação com o medicamento, mas a relação temporal, eu tomei aquele comprimido e passei a desenvolver determinado sintoma, ela é crucial. Se for necessário, existem outros testes diagnósticos, que são os exames de pele, chamado teste cutâneo ou teste de contato, e o teste de provocação, que é quando o paciente não toma o medicamento por um determinado período e dentro do hospital, sob monitorização e cuidados médicos, eu ofereço a medicação numa quantidade bem menor para ele e vou fazendo um teste e ver se ele consegue tolerar a medicação. Se der positivo, eu interrompo o teste e está diagnosticada a alergia. Se der negativo, está liberada a medicação. Então vamos passar agora para o tratamento. Já diagnosticado, como é que a gente pode fazer esse tratamento? A gente viu, inclusive, na participação dos telespectadores, que uma senhora relatou que ficou fazendo
um tratamento durante 6 meses e aí ela faz esse controle com medicamento mesmo, não contendo a mesma substância, substância, isso. Um dos tratamentos principais é excluir a substância que foi diagnosticada como substância alérgica, né? Um dos problemas da alergia é que você não pode continuar o tratamento com aquela substância. Isso aí não é possível, então não adianta insistir na medicação ou mesmo tomar um antialérgico antes de ingerir a medicação. Isso não é totalmente contraindicado. E o tratamento das alergias, conforme for a manifestação clínica, se baseia no uso de antihistamínicos, que são medicamentos popularmente conhecidos como antialérgicos, né? Eles aliviam os sintomas de coceira, a vermelhidão da pele, né? Os broncodilatadores, como o salbutamol, que são as famosas bombinhas, esses medicamentos são usados no caso da pessoa ter chiado no peito durante como uma manifestação de alergia. Como se fosse uma asma. Como uma asma, exatamente. É um medicamento para asma. Então, são os broncodilatadores ou bombinhas, né? Os corticoides, que podem ser aplicados via intravenosa ou por via oral. O que acontece mais vai ao pronto-socorro, no pronto-socorro se faz a medicação intravenosa e depois segue o tratamento em casa com a medicação por via oral, se for necessário, né? E nos casos mais graves, quando tem esse fechamento da glote, que o paciente é incapaz de respirar, né? Ou queda da pressão, com outros sintomas, tontura, ou mesmo rouquidão, que é um dos sintomas que começam, o paciente fica rouco. E aí depois vem o inchaço da glote. Que é o início do estágio, realmente. É o início, que é com a injeção de adrenalina. Agora, doutora, o que as pessoas nesse momento, no nível mais grave, não devem fazer em casa? Muitas vezes elas tentam ajudar e acabam atrapalhando ou piorando o quadro da pessoa realmente. O que elas podem ou não fazer? Dar água para a pessoa, tentar reverter a situação com outro medicamento que muitas vezes pode conter a mesma substância. Nesses casos de fechar a glote, que implica aí totalmente no sistema respiratório e pode ocasionar até a morte, o que a gente deve fazer nesse momento? A principal é ir ao pronto-socorro, procurar o tratamento de emergência, porque esses sintomas eles vão ser revertidos com a injeção de adrenalina. E se for um paciente que tem muito risco de exposição acidental ao medicamento, a gente indica ao paciente portar canetas de adrenalina. Então, em situações especiais, o paciente anda com a adrenalina. Como se fosse um diabético que anda com uma caneta ou outra substância. A caneta é bem parecida, existe um treinamento para identificar os sintomas, mas se o paciente for de risco, está indicado. Levar o medicamento também ajuda muito, né, doutora? O principal é levar a identificação. Então, se usa pulseirinhas ou uma carteirinha, né? Dentro da sua própria carteira ou na carteira de identidade. Então, você usa identificação para quando chegar ao hospital, quem atender saber que você se trata de um paciente alérgico, né? Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. A gente consegue visualizar aí uma boa parte da parcela que é atingida por esse problema. Não sabe, muitas vezes acaba piorando mesmo. Realmente, assim como nos alimentos, fazer a dieta de exclusão, então deve-se fazer também com os medicamentos. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada para você. E olha, para você que está em casa, o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias de saúde e bem-estar para você. Até lá.